Muito bem, pessoal. Antes de iniciar a aula de hoje, eu gostaria de pedir desculpa para vocês. Na aula de ontem houve um equívoco, porque eu montei a aula, tá? Colocando como se uma das soluções de iodeto de potássio tivesse volume de 20 ml e uma concentração de 30 gramas por litro. Então, eu planejei, fiz os cálculos para a gente ganhar tempo na aula, tá? E acabei colocando o resultado 42 gramas por litro. Mas esse resultado de 42 gramas por litro é para uma solução de concentração 30 gramas por litro e um volume de 20 ml. Então, por favor, vocês corrijam, tá? Lá na aula de ontem, na aula que foi postada ontem, mistura de soluções, tá? No caso 1, que contempla solutos iguais. Então, por favor, corrijam, que aí vocês vão perceber que os cálculos vão dar justamente aqueles valores de concentração 42 gramas por litro e a concentração molar, então, de aproximadamente 0,25 mol por litro. Dando sequência, então, ainda em misturas de soluções, a gente vai estudar hoje o caso de misturas de soluções em que os solutos não reagem entre si, ou seja, não acontece reação química entre eles. Só que nós vamos estudar o caso de solutos diferentes. Ontem, a mistura ocorria entre duas soluções de iodeto de potássio, ou seja, solutos iguais. Então, aquele sistema que nós resolvemos o exercício é considerando a existência de dois solutos iguais. Nesse caso aqui, eu tenho dois solutos diferentes. Eles não vão reagir, não vai ocorrer reação entre eles. Então, qual é o comportamento quando eu misturo duas soluções de solutos diferentes e que não reagem entre si? Para isso, eu estou trazendo o exemplo de uma solução que eu chamei de 1, que é uma solução de NaCl. E uma solução 2, que eu chamei de, aqui de solução número 2, uma solução de cloreto de potássio. Qual é o comportamento da minha mistura? Qual é o comportamento, então, da minha solução final? Vejam, quando eu misturar os dois, eu já sei que não tem reação. Se não tem reação, então eu vou continuar tendo NaCl e eu vou continuar tendo KCl no meu meio. É óbvio, não vão reagir entre si. Só que a diferença é que nesse caso, eu vou querer a concentração de NaCl final, eu vou querer a concentração de KCl, de cloreto de potássio, final, e eu também vou querer a concentração dos íons K+, dos íons potássio, dos íons sódio e dos íons Cl- na solução. É comum esse tipo de exercício abordar essas quantidades dos íons presentes em solução. Agora, como estudar esse sistema? Como estudar essa mistura? Ora, pessoal, isso aqui nada mais é do que um processo de diluição. Sim, um processo de diluição. Não houve reação entre os dois solutos. Então, se é um processo de diluição, vai valer a seguinte relação. Concentração inicial da minha solução vezes volume inicial da minha solução é igual a concentração final da minha solução vezes o volume final da solução. Lembrando vocês que nesse caso, o volume final é justamente o quê? O volume, no caso da minha solução 1, mais o volume meu da solução 2. Então, aqui para o meu sistema, pessoal, olhem para cá. Nesse caso, qual vai ser o meu volume final? O meu volume final vai ser, a minha solução de cloreto de potássio tem um volume de
200 ml. Mais, a minha solução de cloreto de sódio tem um volume de quanto? 100 ml. Portanto, pessoal, o meu volume final é de quanto? 300 ml. Então, esse dado aqui é importantíssimo para os nossos cálculos, um volume final de 300 ml. Pessoal, é uma situação de diluição, onde a única coisa que vai influenciar a concentração dos dois solutos é justamente o quanto de solvente foi acrescentado de uma solução para outra. Então, é um processo de diluição. Então, vamos lá, pessoal. Primeiro, qual vai ser a concentração final de NaCl? Vamos fazer aqui, ó. NaCl. Então, concentração inicial do NaCl vezes volume inicial do NaCl igual concentração final, que é o que eu quero, vezes volume final, que é o que eu quero. Qual é a concentração inicial de NaCl, pessoal? Está aqui, ó. 20 gramas por litro. Vezes, qual é o volume inicial de NaCl? 100 ml. Igual. A minha concentração final eu quero calcular, vezes volume final, 300 ml. Portanto, a minha concentração final de NaCl vai ser justamente 6,66 grama por litro. É só fazer os cálculos, tá, pessoal? E descobrir esse valor. 6,66 gramas por litro. Agora vamos pegar para quem? Justamente para o KCl. Para o KCl, então, fica concentração inicial do KCl vezes o seu volume inicial é igual concentração final vezes o seu volume final. Substituindo, então, concentração inicial do KCl, 40 gramas por litro, vezes volume inicial do KCl, 200. Isso aqui vai dar igual concentração final do KCl vezes volume final do KCl. Pessoal, é o volume da mistura, 300. Então, eu vou ter uma concentração final, fazendo essas contas, de aproximadamente 26,66 gramas por litro. Beleza? 26,66 gramas por litro. Pessoal, ó, eu estou fazendo aqui com concentração comum. Só que aqui é válido fazer para concentração em quantidade de matéria, para título, para todos os outros tipos de concentração, para todos os outros tipos de formas de se expressar a concentração. Nós não terminamos o exercício ainda. Por que não? Porque a gente tem que calcular agora a concentração final de íons Na+, a concentração final de íons K+, e a concentração final de íons Cl- na solução. Para saber isso, pessoal, vamos lá. Primeiro, o NaCl, ele é um sal. Se ele é um sal, em solução, ele sofre o processo de dissociação iônica, formando quem? Os íons Na+, mais o que? Cl-, tudo aquoso. Agora, pessoal, qual foi a minha concentração final de NaCl na solução final? Eu descobri que foi quanto? 6,66 gramas por litro. A estequiometria diz que eu tenho 1 e 1. Portanto, quanto de Na+ eu tenho? 6,66 gramas por litro. Quanto que eu tenho de Cl-? 6,66 gramas por litro. Isso para calculando, pessoal, olha aqui, para o Na+. Então, o Na+, eu tenho uma concentração de 6,66 gramas por litro. Vamos lá para o KCl. O KCl, pessoal, é a mesma coisa, é outro sal. Então, sofre o processo de
dissociação, formando K mais Cl-. Quanto de K+, então, eu tenho na solução final? Ora, se de KCl eu calculei e eu tenho 26,66 gramas por litro, de K+, eu vou ter quanto? Olha aqui, 1. Então, eu vou ter os respectivos 26,66 gramas por litro. E aqui eu vou ter quanto? Também de Cl-, 26,66 gramas por litro. Então, olha aqui, pessoal. De K+, eu tenho quanto? 26,66 gramas por litro. E de Cl-, pessoal? Bom, de Cl- em solução, eu vou ter quanto? Eu vou ter, então, 6,66 proveniente do NaCl, mais o que? 26,66 de quem? Proveniente de quem, pessoal? Do KCl. Então, de Cl-, tá? Eu vou ter quanto aqui? 12, 13, depois eu vou ter 13 de novo, e aqui 3. Então, eu vou ter 33,32 grama por litro de íons, o que? Cl-. Então, pessoal, vejam, qual a diferença do que a gente estudou na aula anterior sobre misturas de soluções para o conteúdo que a gente estudou hoje? Quando eu tenho misturas de soluções sem reação química e com solutos diferentes, eu tenho que tratar o caso como um caso de diluição. E aí vocês perceberam que nesse caso eu vou trabalhar com cada um dos solutos de forma o quê? Independente, num processo de diluição, que foi o que nós fizemos aqui. Então, é importante na interpretação dos seus problemas, dos exercícios que você tem, você identificar os componentes e, claro, ele vai dar pistas se reações químicas acontecem ou não. Porém, existem os casos de ocorrência das reações químicas, que é interessante a gente estar revisando, estudando novamente para poder fazer essa previsão. Sobre mistura de soluções, agora nós vamos abordar titulação, volumetria. Portanto, pessoal, eu aguardo vocês nas nossas próximas aulas. Então, mantenham-se em constantes estudos. Obrigado.